Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje a aula 9 do nosso intensivo de interiores, eu vou ensinar vocês como fazer a parte da sacada do nosso apartamento. Para você que chegou agora, lembrando que esse é o vídeo 9 da sequência de um treinamento intensivo de interiores que eu estou postando aqui no canal. Recomendo você voltar e assistir desde o primeiro vídeo para não perder aí a sequência. Aproveita que você tem, inscreva-se no canal, dá like, compartilhe e comenta aí embaixo o que você achou. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Então, dando sequência aqui no nosso treinamento, eu vou abrir aqui a nossa planta baixa e o próximo ambiente em que nós vamos trabalhar vai ser a sacada. Nós vamos criar aqui primeiramente uma câmera. Eu vou vir aqui, ó, dentro da setinha, câmera, posiciono aqui a câmera. Posso levar um pouquinho mais além aqui, o campo de visão está pegando legal ali. E ele vai ter criado a câmera 3. Eu posso até fechar essa câmera aqui. E aqui, ó, eu digito no teclado WT. Então ele fez agora uma divisão a mais aí, porque ele está colocando a planta baixa. Eu vou fechar aqui a planta baixa. Vou fechar aqui, na verdade, vou pegar a planta baixa de novo e vou criar um novo corte aqui, ó. Eu tenho um atalho, mas você pode vir aqui e criar o corte. Pronto. Posso fechar a planta baixa agora. Tenho o corte e tenho a vista. Para não precisar ficar mudando toda hora e para que vocês entendam melhor, a gente digita aqui WT para que ele faça essa divisão de tela. Vou apertar F8, vou diminuir um pouquinho o zoom. E algumas configurações que eu já faço é colocar aqui, por exemplo, no cores consistentes. E mudo também aqui essa opção de gráfico e coloco sombreado e mostro sombras de ambiente. Se você quiser também dá para colocar aqui, ó, suavizar as linhas. Ele dá um detalhezinho um pouquinho mais alinhado aqui, não deixa tão serrilhado. Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia até apagar agora aqui a nossa cuba. E o que nós vamos fazer? Uma bancada de granito, um armário aqui com 2 ou 3 portas e um nicho, uma prateleira, um armário alto aqui na parte superior. Então eu posso utilizar aqui o mesmo caminho de extrusão, usando como referência aqui essa parede, ou eu posso começar pela planta baixa. Por quê? Porque nesse caso, eu vou abrir aqui de novo a planta baixa, eu tenho esse pedacinho aqui que é o cantinho de uma coluna, é uma parte aqui do pilar. Ou seja, se eu fizer a extrusão, ela vai passar dentro aqui. Para não precisar ficar usando forma de vazio, eu posso começar pela planta baixa. Então eu venho aqui ó, em componente, mesmo procedimento, modelar no local, componente de gabinete. Eu vou utilizar aqui a extrusão e vou fazer aqui a marcação. Eu dou um zoom se for necessário, para que eu não pegue nenhuma linha ali do piso, que ele está pegando aqui da paginação do piso. Vou pegar certinho ali onde é a parede e vou fazer aqui o contorno, como se fosse a pedra de granito. Vou colocar o início da extrusão a 90, o final da extrusão, e o início a 85. Início 85, final 90. E aqui eu vou colocar, já vou colocar direto aqui o material de granito, mas mesmo assim eu vou colocar aqui o parâmetro de material. Instância, ok, ok, e vou concluir. Pronto, já fez ali a parte da bancada. Se você quiser aproveitar que está trabalhando aqui na parte de granito, você já pode fazer a parte aqui de espelho. Um macete, você poderia vir aqui, criar extrusão, marcar todo o plano de referência, fazer todo o contorno, ou com o tempo, com prática, você pode fazer dessa forma aqui também. Ó. Copia, eu vou digitar 0 no teclado, dou 2 cliques, e aqui eu venho um offset e coloco aqui a espessura aqui de 2 centímetros. Dou tab no teclado, dou um SC ou venho aqui em dividir o elemento, clico aqui e dou TR. Eu seleciono aqui, concluo e mudo aqui a altura. Agora eu tenho 90 e aqui eu tenho 1. E faço a conclusão de novo. Foi o que a gente criou, foi isso. Ó. Olhando aqui do lado direito, a gente simplesmente copiou a parte de baixo e redesenhou ela. Agora eu vou fazer do modo tradicional, caso alguém tenha ficado em dúvida. Então vou criar extrusão, vou definir o plano aqui de novo, vou vir aqui e fazer o desenho tradicional. Vou apagar.
Vou vir aqui em linha, vou digitar aqui o deslocamento, 2 centímetros, porque ainda é mais prático. Dei ESC, faço aqui o pedacinho de linha aqui, dei ESC, faço outro pedacinho de linha aqui. Opa, passou, pronto. Início da extrusão agora tem que ser 0 e aqui 10. Por que que agora eu coloquei 0 e na outra ocasião eu tinha usado 90 em 1 metro? Porque o plano de referência agora é a base da bancada. O plano de referência dessa peça era 0. Então, se eu estou fazendo o espelho e marquei como plano de referência a bancada, o 0 é a partir daqui. Se eu estou fazendo com o plano de referência do chão, então eu tenho que contar a altura que eu já construí. Por isso que naquela outra opção, você tem que colocar 90 e 1. Vou concluir. Pronto, está feito. Os dois estão aqui com parâmetro de material. Consigo mudar aqui as cores. E eu posso, de repente, até já inserir aqui uma cuba. Então, eu vou aqui em CM, ou Arquitetura, Componentes. Lembrando que não é inserir um componente. E vou buscar aqui cuba. E vou colocar aqui, ó, ela está marcando aqui para colocar na vertical, mas eu vou colocar aqui, ó, ou no plano de trabalho ou na face. Para nós aqui é interessante colocar ela na face. Pronto, fiz a marcação. E observando aqui a nossa cuba, olhando aqui na imagem, eu vou F8 aqui, vou colocar o círculo de navegação completa. Vou aproximar aqui um pouquinho mais. Obtei. Notem que ela está com uma pequena falha. Eu vou ensinar vocês como resolver esse problema daqui a pouco. Mas aqui eu não tenho área molhada delimitada, né? Então, se a água começar a escorrer aqui, ela vai pingar para cá. Então, a gente precisa desenhar também aqui a nossa área molhada. Então, eu volto aqui na edição do local e eu vou em forma de vazio, extrusão de vazio. Aí eu vou definir aqui o plano de referência, que vai ser essa face. E vou determinar aqui o que será a área molhada. Vamos supor que eu queira deixar aqui, ó, 5 centímetros da parte frontal. Vamos supor que aqui a gente queira fazer também mais um pedaço aqui de área molhada, aproveitando esse Lzinho aqui. E aqui eu queria deixar pelo menos 50 centímetros e deixo um pedacinho de área seca aqui. E essa área molhada vai ter como profundidade 2 centímetros, que é o final da extrusão. Então eu dei um concluir. E outra observação importante para que vocês guardem. Quando eu marquei a face superior aqui, ó, como início da extrusão, quando se fala em forma de vazio, ela não vai no sentido superior. Ela vai sempre no sentido que você está digitando, ou seja, como se você estivesse esculpindo, ou seja, ela vai para baixo. Então, ela é uma forma de vazio. Quando você fala vazio, o Revit entende que você quer esculpir esse elemento, você quer fazer um furo nele, você quer fazer um vazio. Então, quando você constrói, ela sobe. Quando você faz vazio, faz a forma de vazio, ela desce. Ou seja, quanto maior isso aqui, maior é o estrago que você está fazendo aqui no granito. Você está cortando ele. Ela aumentei para 5, ou seja, ele rasgou todo o granito. Por isso que nós deixamos aqui 2 centímetros, justamente para ele manter só a espessura da pedra. E para assumir com aquela linha, vou deixar aqui, ó, em linha oculta. E para assumir com essas linhas, a gente usa aqui o comando unir. Pronto, está resolvido aí. E eu vou agora concluir. E a nossa cuba está montada. Agora eu posso vir aqui na planta do pavimento térreo e direcionar ela aqui com o cursor do teclado e posicionar aqui ela na melhor posição. Eu posso centralizar também, usando o atalho aqui de cota, o recurso aqui de cota. Clico aqui, clico no centro, clico na outra extremidade, aqui em cima e no equidistância que está aqui. Depois eu clico de novo e deleto. Eu posso também medir qual que é a distância que ficou do lado esquerdo e colocar a mesma distância aqui na parte inferior. Então eu posso subir aqui essa medida para 5. Utilizei apenas um clique no teclado e ela já subiu a cuba, ela já ficou ali alinhada. Agora eu vou utilizar aqui o comando de extrusão e vou fazer aqui o armário inferior. Mesmo procedimento que nós fizemos
para nossa cozinha. Então eu estou ainda no modo planta baixa, eu vou vir aqui arquitetura, componente, modelar no local, componente de gabinete, e vou pegar aqui extrusão, e o nosso plano de referência vai ser o térreo, vai ser aqui, ó, esse piso. Vou vir aqui em modificar, criar extrusão, vou pegar aqui o comando linha, e vou fazer o desenho, bem parecido com o desenho da bancada. Olhem aqui no 3D o que está acontecendo. Estou trazendo aqui, não vou levar até o final. Pronto, eu fechei. O início da extrusão eu vou colocar 10 e o final da extrusão eu vou colocar 85. Eu poderia, para que eu não precisasse fazer uma forma de vazio dentro da cuba, diferente do que eu fiz na lavanderia, eu poderia subir essa estrutura do armário já oca. Ou seja, eu poderia fazer isso aqui, ó. Fazer uma outra linha na parte inferior. E essa estrutura eu vou deixar ela com pelo menos 3 centímetros. Porque eu ainda vou fazer o vazio das portas aqui. E essa estrutura tem que estar ciente que ela não vai ter fundo. Então eu vou concluir ela aqui, ó. E essa estrutura, quando eu clico, ela está sem fundo. E agora eu vou clicar aqui no modo 3D e vou colocar aqui o parâmetro de marcenaria. Eu vou digitar aqui madeira e vou criar o parâmetro aqui de cor. E vou deixar como instância também. Ok. E concluo. Vou colocar aqui em cores consistentes para a gente enxergar essa diferença de cores. Thales, por que você não fez assim na lavanderia? Para que vocês entendam que existem 3, 4 formas de fazer. Essa aqui pode ser que fique mais complexa, ela ficou sem fundo. Ou seja, o que eu vou ter que fazer agora? Clico aqui de novo na extrusão, ou eu posso abrir aqui o corte. Clico aqui ó, na extrusão que nós criamos, mando editar, e eu ainda preciso fazer a base aqui de granito. Ou eu poderia voltar lá na planta baixa e construir o fundo, certo? Então eu vou aqui, ó, criar extrusão. Eu só mostrei ali no corte que você pode fazer ou um ou outro. O que você achar mais interessante. Então aqui eu vou colocar o início da extrusão que vai estar a 10 e o final da extrusão que vai estar a 12. E eu posso concluir. Notem que aqui ó, ela ficou tracejando, ou seja, ela ficou com um material diferente junto com a madeira, porém 2 elementos no mesmo espaço. Eu, na planta baixa, mudo para a estrutura de arame e consigo enxergar aqui essa diferença. Ó. Consigo enxergar onde eu tenho que levar o cursor para deixar com o fundo e não atrapalhar aqui a face da marcenaria que a gente criou. E eu também já vou aproveitar. Então um HH aqui, ó. Dei um HH para ocultar o armário que eu já tinha feito. E aqui eu cliquei e vou colocar um material de madeira. E vou colocar também a cor, posso chamar de cor interna. Instância, ok. Posso aproveitar que estou aqui e já fazer um copy dessa estrutura. Posso vir aqui, ó, copiar no modo de vista mesmo, tá? Digitei 0, Enter. Eu copiei exatamente uma sobre a outra. Posso abrir aqui o modo de corte, a vista de corte. Mudo aqui para a estrutura de arame. E vou mover essa peça que eu acabei de criar. Lembrando que eu não consigo mover mesmo desligando o restringir. Por quê? Ela está com esse cadeadinho aqui, ó. Por isso que a gente sempre desmarca ele. Então, eu desmarquei o cadeado e agora eu consigo mover a peça. Pronto, olha o que eu criei. Uma superfície, uma estrutura intermediária para esse armário. Ele já está com parâmetro de cores, ok? Agora eu vou dar um HR aqui no 3D. HH, pessoal, é a mesma coisa que eu clicar no elemento. Eu vir aqui nesse óculosinho e colocar aqui, ó, ocultar elemento. Depois eu clico aqui de novo e vou reinicializar. Ele volta. É o HH que é o atalho no teclado e HR que faz o retrocesso. Agora, ó, eu saí da vista 3D, vim aqui para o nosso corte. Eu só estou navegando aqui de uma planta para outra. Parece um pouco confuso, mas na verdade a única coisa que eu mudo é a estrutura de arame, que a gente tem que lembrar de voltar. Por que lembrar de voltar? Porque agora eu vou criar as portas. Ó. Eu vou vir aqui em extrusão,
forma de vazio, extrusão de vazio, e vou marcar essa face, que é esse plano ali. Aí eu vou vir aqui em retângulo e o mesmo procedimento. Vou colocar 2 centímetros de recuo e vou colocar aqui meio centímetro. Vou pegar daqui, espaço, e vou marcar aqui o centro. Do centro eu já saio a outra porta e travo aqui em cima. Aqui eu fiquei com 1 centímetro, eu já coloco 0,75, clico na da direita e coloco 0,5. Meu puxador vai ser de 3 centímetros, então eu vou descer aqui 2,5 centímetros. Vou deixar essa extrusão aqui com 2 centímetros de profundidade e vou concluir. Pronto, está feita aí a representação da porta sem o puxador, por enquanto. E a única coisa que ficou faltando foi o rodapé de granito. Aí eu construo ele assim, ó. Vou lá no pavimento térreo e vou repetir o processo, ó. Criar extrusão. Eu vou criar uma extrusão separada agora, que é da base de granito. Eu vou jogar o granito um pouquinho mais para dentro. E ele vai nascer 0 e vai acabar com 10. Essa é a altura do nosso rodapé. E aqui você pode pôr o material de granito ou você pode deixar a textura de madeira por hora, né, para nível de estudo. Se você estivesse fazendo para questão de quantitativo, você teria que fazer um recorte dessa marcenaria para que a gente tenha um volume de madeira aí separado. E aqui só uma chapa aqui de granito. Mas eu vou deixar madeira aqui por enquanto. E vou criar aqui como base. Deixar a instância, ok, ok, concluir. Tá lá, tá feito de madeira. Agora eu vou abrir o corte, a seção 3 aqui que nós tínhamos feito já, e vou criar extrusão. Vou marcar aqui o plano de referência, que é essa face, e vou fazer uma pequena extrusão aqui, que vai ser o nosso granito frontal ali. Ele tem só 2 centímetros, e a peça dele, eu clico aqui no quadradinho, e eu não tenho aqui o parâmetro de granito. Então, eu vou criar aqui, ó, granito. Eu vou deixar aqui, extrusão, ok. E ok. Ele não entendeu ainda que é o granito, porque eu não mudei enquanto estava desenhando. Eu vou concluir. Aqui eu tenho o material granito. E aqui embaixo, junto com o armário, eu tenho aqui, ó, granito. Eu posso mudar ele aqui agora. Poderia ter criado junto o componente, junto com a bancada, mas como a gente fez isso aqui em uma primeira etapa e esse em outra, aí acabou ficando separado. Mas não tem problema, você está com a peça representada, na hora do detalhamento vai aparecer também. Agora, a única coisa que está faltando é o nosso nicho, né? O nosso armário suspenso aí da nossa área de lazer. E nesse caso aqui, para a gente exemplificar, eu vou trabalhar de novo no pavimento térreo. E o exemplo aqui é interessante, gente, porque eu tenho essa coluna. Se isso aqui não tivesse, essa estrutura da coluna não existisse, eu poderia fazer tudo no modo de corte. Então isso dificulta um pouco na hora do projeto, na hora do seu desenho. Não quer dizer que é impossível fazer só com corte, mas você teria que ficar dividindo as peças. Por isso que é importante, para esse caso, você entender que também dá para trabalhar com plano de planta baixa e não só com um modo de corte. Então voltei aqui na planta baixa e vou criar um volume agora dessa parte, que vai ser bem aqui em cima. Criar, modelar no local, componente de gabinete, extrusão, e vou vir aqui, ó. Vou desenhar aí o que vai ser o nosso armário suspenso. E esse armário não vai ter mais do que 40 de profundidade. E essa extrusão, ela está nascendo aqui, que é o 0, né? Lembrando, vai nascer 1,5 e ela vai morrer a 2 metros. Material de madeira, mas eu vou colocar um material aqui que é armário alto. Deixar a instância. E concluir. Vai nascer um armário aqui, ó. Pronto, agora eu preciso só fazer a representação aí da porta. No caso, eu vou simular aqui uma porta basculante. Então, eu vou abrir o nosso corte, nossa seção 3, e tá aqui a nossa peça criada. Aí eu venho aqui em criar, forma de vazio, extrusão, e até agora a gente usou somente extrusão e conseguimos construir tudo que a gente está vendo até agora. Clico aqui de novo, venho aqui em retângulo, coloco aqui os espaçamentos de 2 centímetros, dou ESC, e já coloco aqui, ó, 0,5,
Pego aqui nessa estrutura, subo e deixo aqui com 0,3. O início do extrusão 0 e o final 2 centímetros. E mando concluir. Thales, mas se eu quisesse fazer isso aqui com uma profundidade e trabalhar com uma porta de vidro, como seria isso? Eu vou editar, eu vou deletar essa estrutura, vou aumentar aqui essa profundidade aqui, ó, para 38. E olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer o canto aqui do pilar. Ou seja, será que eu deveria ter feito isso no modo planta baixa? Não. Na planta baixa você poderia também. Mas agora, para resolver esse problema, você precisa fazer só um revestimento aqui de marcenaria. Lembrando que você ainda está no modo de edição do armário. Ou seja, ele está aqui, ó. Clico nele e eu consigo enxergar essa projeção amarela, é todo o armário. Eu posso vir aqui no nosso plano de referência, ó, criar uma extrusão, definir a partir desse plano aqui, ó. Desse plano aqui. Então ele vai pedir para eu abrir já o pavimento térreo. Pronto, já está aberto. Então eu vou vir aqui e vou criar um revestimento exatamente ali, ó, para tampar aqui esse pedaço do pilar que está aparecendo com MDF. Olha lá o que a gente está fazendo, ó. Então eu vou colocar aqui o tamanho dele de 50. Acho que ele vai passar um pouquinho, passou um pouquinho. Eu posso vir aqui na seta ou posso vir aqui no corte e lá eu desço e deixo ele o tamanho necessário, 46 centímetros. E já coloco ele na mesma cor do armário. Pronto, criou e fechou ali aquele pedacinho. Agora vamos supor que eu queira uma divisão interna aqui. Que esse armário ficou bem alto, eu quero uma divisão interna. Por onde eu iria? Se eu já marquei esse plano aqui de referência, se ele já está ali para nós, ó, essa parte aqui, eu poderia simplesmente vir aqui no pavimento térreo e criar uma extrusão nova. Vocês vão entender melhor agora, eu vou puxar o zoom bem próximo aqui. Criar uma extrusão nova. Exatamente representando essa divisão interna do armário. Olha lá o que está acontecendo, ó. E aqui eu posso deixar um tamanho de 25 centímetros, por exemplo. E posso dizer que essa extrusão, o 0 está aqui. Então, se eu tenho 46, eu vou marcar ela a 23. Então, ela vai iniciar a 22 e vai finalizar a 23,5. Eu vou colocar o material aqui que é do armário alto, ele vai ficar tudo no mesmo material e vai criar uma estrutura intermediária. Ah, mas ela avançou um pouquinho demais aqui, ó. Por quê? Essa face aqui, eu considerei que ela estava alinhada com a frente aqui do armário. Na verdade, ela precisa recuar um pouquinho sim. Então, se eu vir aqui em edição, eu vou conseguir entender que a gente fez o armário aquela hora com 40 centímetros. Isso aqui tem que estar pelo menos a 38 centímetros. Pronto, concluí. E agora nós temos aí a estrutura do armário, faltando apenas a porta. Creio que a gente vai ter que recuar mais um pouco. Eu vou editar aqui. E vou marcar essa opção e deixá-la com 36. E vou concluir. E aí eu tenho espaço aqui agora para a estrutura da nossa porta. Vou abrir aqui agora o corte. E aqui eu preciso marcar essa face, para que eu consiga fazer aí a estrutura da nossa porta. Então, eu vou criar extrusão, vou marcar aqui agora a estrutura dessa face aqui. Então, estou vendo aqui agora essa face. E vou vir aqui em retângulo e vou deixar aquele espaçamento padrão que eu deixo de meio centímetro para a representação do 3D. E eu vou deixar agora com 1 centímetro a estrutura do perfil de alumínio. Eu vou deixar aqui a 0. E aqui, galera, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 centímetro. E o material que eu vou colocar aqui agora é o material de alumínio. E vou concluir. Como eu coloquei valores negativos, ele jogou para dentro a estrutura da porta. Agora eu vou copiar a mesma estrutura, vou só copiar aqui. E vou dar 2 cliques e vou apagar a estrutura externa. E esse início da extrusão eu vou colocar aqui, ó, menos 0,5 e vou manter aqui o menos 1. E vou mudar aqui agora para vidro, para glass.
Pronto. Criei aqui a nossa porta de vidro, faltando apenas o puxador. Então agora na nossa sacada, nós temos aí o armário baixo, a bancada e o armário alto, montado com efeito de porta de vidro. Para fazer em qualquer outro ambiente, seria esse procedimento, um dos procedimentos na modelagem in loco. Para encerrar, eu vou fazer aqui a colocação aqui da boca da churrasqueira. Eu tenho um componente aqui, dentro de porta. Está dentro de componente, na verdade. É uma modelagem até que eu criei, que é a boca da churrasqueira. Eu vou colocá-la aqui, ó. Pronto. E vou colocar o acabamento dela aqui de cromo. Bacana. E aí a altura dela tá 90. Eu vou manter 90 por enquanto. Então está feita aí boa parte da sacada. Obrigado, até a próxima aula.